Boa tarde, gente. Tudo bem? Então vamos lá. A gente estava falando na semana passada sobre as vacinas, né? Aí eu passei o calendário de vacinação do cão, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas. Então, as doenças que essas vacinas vão imunizar, né? Então, deixa o professor voltar aqui, peraí. Vou colocar um cursor aqui, vamos ver. Aqui. Então, a óctupla. A óctupla, ela é uma vacina que ela pega 8 doenças, que a gente chama, né? Ela imuniza contra sinomose, hepatite infecciosa, adenovírus tipo 2, para influenza, para parvovirose, coronavirose, não é o mesmo coronavírus que a gente está tendo agora, nosso humano, tá? Um é beta e o outro é alfa vírus. Continuando. Leptospirose e também contra a leptospira, no caso assim, sendo contra a leptospirose, 2 tipos, tá? 2 sorotipos de leptospirose. Voltando nessa coronavirose, em cães e gatos, ele pega, em cães ele pega voltado para a questão de a parte gastrointestinal. Não pega a parte respiratória que nem a nossa. A déctupla. A déctupla, ela imuniza contra as mesmas que a óctupla já faz, só que ela pega mais 2 sorotipos, né, sorovários de leptospira. Então, ela é um pouco mais abrangente. A séctupla, ela é mais fechada, ela só pega contra sinomose, hepatite infecciosa, parvovirose, para influenza e contra 2 sorovários de leptospirose. Então, ela não pega contra o coronavirose, né? E nem o adenovírus. A tripsicanina, ela é a vacina que imuniza contra sinomose, hepatite infecciosa e leptospirose. Ela não funciona contra a parvovirose, que é uma das doenças assim que é bem comum, né? Então, para mim, é uma vacina inútil, tá? Desculpa falar, mas é inútil. Existem, né, então, ainda inúmeras vacinas, né, contra a mais variadas doenças, sendo chamadas de vacinas monovalentes. Dentre elas, as vacinas contra a parvovirose, a leptospirose, a gente quase já não acha mais separado. A da raiva é separada, sim, tem a da raiva separada, tem a da giardíase, a da leishmaniose também e a da tosse tuscanis, que a gente chama da gripe, que também são importantes. Então, a gente tem que considerar, né, que a gente tem que sempre considerar que a prevenção é o melhor remédio, vamos dizer assim, né? A gente não deve tratar, a gente deve prevenir. Então, a vacina é mais fácil. Então, o tétano, né? A toxina tetânica, né? Ela é produzida pelo bacilo tetânico, né? E ele age contra os centros nervosos. E é segregada no local da entrada da bactéria. Ela não é por causa do ferrugem, que o pessoal muitas vezes acha, né? Que é por causa do pele enferrujado. Ela é a bactéria. Que aquele prego pode ter, ou qualquer arame, ou qualquer coisa, né? Uma das coisas que é rico em bactéria tetânica, né, em clostridio tetânico, é a a saliva do lagarto, né? Então é bem perigoso. Então então a doença do tétano, ela é caracterizada, né, por contrações musculares involuntárias que se estendem progressivamente pelo corpo todo no animal. Enrijece o músculo, né? Vacina-se essencialmente cães de trabalho ou aqueles que frequentam locais que podem se ferir com facilidade. Eu, sinceramente, nunca usei essa vacina, porque ela não existe uma vacina específica para o cão. Então, é utilizada a vacina destinada para cavalos, tá? Eu não
ela contém uma toxina tetânica purificada. Eu nunca utilizei, mas eu sei que o pessoal às vezes utiliza no campo. O reforço depois é feito 1 ano mais tarde, né? E depois a cada 3 anos, ou em caso de traumatismo. Isso no cão, tá? A tosse dos canis. A tosse dos canis, também conhecida como a gripe, né, dos cães, a vacinação é realizada nos animais que vivem em canil ou até os que frequentam exposições. Também deve ser utilizado nos cães de domésticos, né, os cães, eu quero dizer, de domicílio. E sempre tentar fazer uma quarentena antes de introduzir um novo animal na coletividade, né? Para evitar o contágio. Então, sempre uma das coisas uma das vacinas que é solicitada quando é feito assim, quando tu coloca o animal em hotelzinho, essas coisas assim, é a vacina da gripe. Existem diferentes tipos de vacina no mercado. Então, existem as vacinas compostas por vírus e bactérias inativadas, da parainfluenza e da bordetella, né? Que são injetáveis e têm eficácia aleatória. E a primeira vacinação, ela é realizada já com 21 dias de vida, né? E depois o intervalo no caso, é feita 2 doses, em 21 dias depois pode ser feito eu geralmente faço assim, quando faz a primeira vacina, né, da V10, eu não faço, eu faço a partir da segunda vacina, dos 2 meses, né, depois de 2 meses, né, e daí é repetido a cada 21 dias, tá? 2 doses só, e depois é anual. Um outro protocolo mais recente, né, que dá melhores resultados, é usar a vacina viva atenuada, que daí é intranasal. Porém, alguns animais, eles acabam espirrando quando tu faz a aplicação. No caso, não é uma injeção, tu coloca na seringa, né, tira a agulha e coloca na entrada da narina, e tem que espirrá-la para ela ir para dentro, para o animal aspirar aquilo. Porém, alguns animais, eles acabam espirrando, eles espirram e secretam para fora. Então, não considero que... Eu às vezes eu tenho medo com a questão de eficácia, se vai ser tão eficaz nesse caso de se o animal, né, colocar para fora. E essa intranasal, ela geralmente é utilizada em caso assim, de emergência. Então, assim, eu preciso colocar o animal no hotelzinho e eu preciso dessa imunidade para logo. Daí é indicado a intranasal. Se você pode demorar, tipo, você pode aguardar 15 dias, então é feita a vacina injetável. Então, a Giardia. Então, a da Giardia, né? Conhecida como a Giardia Vax, né? É a primeira vacina mundial contra a giardíase, né? Que é uma enterite, né? Então, ela trata-se de uma vacina inativada que protege o cão contra infecção causada do protozoário Giardia duodenalis, né? Na verdade, ela é assim, ó. A da Giardia, ela não serve como imunidade. O que ela faz? Ela faz a seguinte coisa. Deixa eu ver se afinal colocou aqui a foto. O protozoário, ele é eliminado nas fezes. Esse protozoário do animal que tomou a vacina da Giardia é eliminado também. Ele pode se contaminar, é eliminado também. Mas ele elimina encapsulado. Então, qual que é a grande dessa? É que a partir dele, aquele protozoário, ele deixa de ser infectante. Então, ele não se reinfecta, que poderia acontecer, e nem infecta os outros animais. E assim, quando você tem bastante animais, você vacina eles não se reinfectam, porque daí eles param de eliminar protozoário
o protozoário ativo. E esse daqui, para falar, o humano também pega. Ele vem... Esse é que eu sempre comento, que os antigos falavam, ferva a água para não dar dor de barriga. Esse daí que é o principal da coisa. Porque o tratamento de água que é feito, né, pelas empresas, ela não é eficaz para isso. Por quê? Porque o tratamento seria ou altas temperaturas, né, a fervura, ou altas quantidades de cloro. Como a gente sabe que altas quantidades de cloro a água não fica potável, a gente não consegue tomar, então, e eles não fazem fervura, então ela o tratamento não é 100% eficiente. Então, o indicado é a gente tá fazendo a vacina, né? E, se possível, ferver a água, né? Para dar para os animais. Principalmente quando na época de verão, que é a pior época que tem, tá? Para os animais e para a gente também, tá? Não só para os animais. A transmissão é fecal oral, então nada mais é que tu ingerir esse protozoário de novo. Como é que eu vou ingerir? Um animal ele pode ingerir através lamber o chão que tá com... O animal tinha feito defecado ali, pode ter ficado protozoário. A gente foi limpar, acabou pegando tipo uma higiene, alguma coisa assim, ou a gente se contamina através da água também. Pegou num potinho que pode estar contaminado. Então, tem várias coisas assim, é fecal oral, é fácil de se contaminar. Então, geralmente é uma diarreia que ela é mais amarelada, pode ter sangue também, tem bastante odor, não é tanto quanto a parvovirose. E geralmente parece uma gordura nas fezes, sabe? Ela é meio gordurosa. E geralmente quando eu pego animais com giardia, começa um, depois no outro dia começa o outro, depois começa o outro da mesma casa, e às vezes até o proprietário. Então, geralmente a gente já faz o tratamento para todo mundo, sabe? Não, claro que eu não vou fazer pro humano. Para todo mundo, que eu digo, para todos os animais daquela casa. O calendário de vacinação do gato agora, tá, gente? Então, qualquer dono que esteja consciente com a saúde do gato, ele deve se preocupar e proteger contra as doenças, que são doenças graves, através da vacinação. A prevalência dessas diversas doenças no gato tem vindo a diminuir ao longo dos anos, graças à disponibilidade de várias vacinas. Dentre as doenças, né, que podem afetar os gatos, algumas são fatais. Outras, elas raramente colocam em risco a vida do animal. No entanto, né, a gente sempre é preferível evitar, que eu falei para vocês. O melhor tratamento é a prevenção. Então, sempre prevenir através da vacinação. Infelizmente, né, não existe hoje em dia ainda vacina eficaz para todas as doenças identificadas por gato. Então, de modo geral, está contraindicado, né, a vacinação de gatos doentes, parasitados ou em fase de tratamento com imunossupressor, com medicamentos que diminuem a imunidade. Em regra, né, todos os gatinhos devem ser submetidos à desverminação antes da administração da primeira vacina, né, da primeira vacinação. Além disso, é administrada a vacina modificada, contraindicada no caso aqui de fêmeas em gestação. Então, ou você vacina antes da gestação, que é o ideal, ou você só vai vacinar depois da amamentação, tá? Porque existe risco de induzir anomalias no feto, né? O calendário de vacinação ele deve ser estabelecido pelo médico veterinário, né, em função de diversos parâmetros, tais como o modo de vida do animal, idade e o meio ambiente. Por quê? Sabe-se que existe um tipo de... como é que chama? O tumor da aplicação. Então, pode acontecer de dar sarcoma de aplicação.
é um tumor no local da aplicação da medicação. Então, a gente hoje em dia, um veterinário que se preze, que está atualizado, ele sabe que em gato a gente não vacina mais no dorso do animal. A gente vacina na parte mais posterior do membro, né, do animal. E sempre a gente tenta vacinar ele conforme a necessidade. Então, já existe protocolos de não se fazer anual. Eu utilizo ainda anual. Eu prefiro arriscar uma coisa pela outra. Então, eu prefiro fazer anual nos membros, sabe? Porque se você tiver um tumor desse, vai necessitar retirada, amputação. Se você estiver na dorso, como é que você vai amputar o dorso do animal? Entende? Agora, se você tiver na pontinha, você pode amputar um membro, né? É pesado falar assim? É pesado. Pode acontecer? Pode acontecer. Já vi acontecer? Ainda não vi. Mas quem atende bastante gato deve ter visto. Eu quase não atendia gato, quase não atendo gato. Eu sempre fui mais cães ainda, sabe? Ainda as cidades maiores, elas estão, geralmente as capitais, onde o pessoal tem mais... Não que a gente não tenha serviço aqui, né? Mas o pessoal mora mais em apartamento, eles acabam priorizando o gato. Mas aqui ainda a gente vê bastante cães. A maior dificuldade dessa primeira vacinação consiste em conseguir vacinar o gato da melhor forma e com a maior rapidez possível, para evitar imediatamente, no caso, quando tem o desaparecimento da imunidade passiva, sabe? Que é aquela imunidade que vem da mãe. Então, aos 2 meses de idade, com 60 dias, a gente faz a primeira dose da V4 felina. Só que antes da gente fazer a vacina, a indicação, né, é que a gente teste. Então, a gente faça o teste, né, de FIV-FeLV, né, que eu vou falar mais pra frente o que é cada coisa pra vocês, pra poder, e sempre quando for fazer reforço tem que estar fazendo. Por quê? Para eliminar o risco de ter de já estar contaminado e tu fazer a vacina em cima. Dando negativo, você pode estar fazendo. Então, depois de 21 dias, você repete a segunda dose da V4, mais 21 dias você repete a quarta dose, mais 21 dias você... A terceira, depois a quarta dose, desculpa. E com 4 meses e 1 semana, a primeira dose da antirrábica, né? E depois você faz o reforço anual, tá? A tríplice felina, ela imuniza, existe a tríplice e a quádrupla e ainda a quíntupla. A tríplice felina, ela imuniza contra rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia felina. Já a vacina da quádrupla, ela ainda pega a rinotraqueite, o calicivirose, a panleucopenia e a clamidiose felina, né? E a quíntupla felina, ela ainda pega, fora o que já pegou os outros, pega ainda a leucemia felina. Por isso que você tem que testar. Então, ali, essa doença, a FeLV, né, que a gente chama, né, a leucemia felina, ela é uma doença causada por um vírus, né, o vírus da leucemia felina, que corresponde às defesas imunológicas, né, ele vai atacar ali as defesas imunológicas do gato, né, ou do felino selvagem. Ele é um vírus que o felino fica bastante vulnerável a doenças infecciosas, então, e a lesões de peles, desnutrição e cicatrização mais lenta de feridas e problemas reprodutivos. Esse animal, quando ele tem que ser separado dos outros, se der positivo, né? E antes de utilizar, né, a V5, tem que ser feito o teste de FIV-FeLV, né? Para eliminar se tiver, não pode usar a V5.
Então, quando tem sintomas, seria a perda de peso, desnutrição, secreção nasal ocular excessiva, diarreia persistente, né? Imunodeficiência e tumores de células linfáticas. O tratamento seria analgésico, antivirais, pode abrandar esses problemas, porém, devido a essa baixa imunidade, o animal ele não pode estar saindo, né? Ele tem que ficar separado e fechado, né? Para evitar também a contaminação dos outros animais. Durante o tempo que ele está com esse estado, o estado mais crítico, né? O gato ele necessita cuidados e boa alimentação, acompanhado pelo médico veterinário, uso de interferon para poder melhorar na imunidade do animal, e outros complementos na defesa, né? Na fase terminal, que ocorre quando a doença atinge a medula óssea, impedindo a produção de glóbulos brancos, né? Que são os glóbulos de defesa, como a gente já falou lá, né? Os leucócitos, os monócitos, os macrófagos, tudo mais. Então, quando o vírus ele se espalha pelo organismo, o animal começa a ter uma saúde deteriorada. Então, isso vai aumentando, vai ficando mais rápido, né? Essa deterioração. Então, passa a sofrer fortes dores, né? E a indicação seria a eutanásia. Só que isso em casos avançados. Existem animais que vivem anos com a doença e até chegar no fase terminal. Os testes que fazem de FIV-FeLV, eles são bem fáceis de fazer, são feitos na própria clínica. O que é feito? É coletado sangue, né? Daí é feito a diluição é colocado as gotas aqui, colocado o reagente junto, né? Aperta o botão, isso daqui é como se fosse um botão, tu aperta, né? Como se fosse um botão de ligar a luz, né? E daí espera que nem aqueles testes de gravidez. Daí aqui seria o controle, para ter certeza que deu certo. O controle negativo, né? E daí aqui tá num lado aparece o FIV e no outro aparece o FeLV. Ele pega antígeno, né? Não anticorpo. Então, ele pega o agente em si. Aqui é outro modelo de teste. Esse é só colocar o sangue e o reagente, não tem que apertar nada. E ele vai vindo, passa. E daí ele apresenta. Aqui deu positivo. Ó. As duas tiras estão... Todos dois deu positivo. Se vocês verem, aqui tá meio desfocado. Mas tendo um risco mesmo, é que nem de gravidez. Mesmo que seja muito bem claro, também é considerado positivo. Então tá lá. Eu coloco o sangue, o reagente, espera 10 minutos e daí espera apresentar, né? Positivo ou negativo. Tá? O vermífugo. O vermífugo, ele é a partir de 15 dias nos cães e a partir de 30 dias nos gatos. E repetir sempre a cada 15 dias, tanto num quanto no outro, até os 4 meses de idade. A partir dos 4 meses de idade, a gente repete uma vez por mês até 1 ano. Depois de 1 ano de idade, é feito a cada 3 meses, né? O adulto é feito a cada 3 meses, tanto no cão quanto no gato, tá? E no cão, quando o cão ele é domiciliar, no caso que a gente chama, né? É o cão que fica dentro de casa, contato direto, ou tem contato com muitos animais, a gente faz a cada 3 meses. E em cães de guarda, cães que ficam fora do terreno, tem pouco contato com o humano e tem poucos animais de contato, daí a gente pode fazer até a cada 6 meses. Claro que se tiver sintomas pode diminuir, dependendo do médico veterinário. Existem então vários componentes nesses vermífugos, eles geralmente são
Eles agem em diferentes tipos de formato de vermes, e eles existem também os específicos, que são um componente só com uma dose um pouco melhor, que vai agir só para aquele tipo específico de vermes. Isso geralmente é utilizado quando está tendo infecção recorrente ou uma infecção um excesso, né, muito forte, né, tá dando sintomas, uma aguda, e geralmente após a identificação do mesmo. Então, a identificação do tipo do verme para poder utilizar o tipo do vermífugo correto é feita através do corpo parasitológico. É um exame que é feito com ácido das fezes, né? O vermífugo ele precisa ser receitado pelo médico veterinário, pois eles possuem alguns componentes que algumas raças específicas não pode ser medicado, devido à dificuldade de metabolizar, devido a uma deficiência genética para aquele componente. Então, algumas raças de cães não podem receber doses de componentes à base de avermectinas, que seria doramectina, ivermectina ou moxidectina, sendo elas, né, o Collie, o Pastor Shetland, o Mini Collie, né, que seria o Border Collie, o Sheepdog, esse Border Collie, o Pastor Australiano, animais com cruzamentos com essa raça. Eu considero ainda o Pastor Alemão, tá? Eu não dou para Pastor Alemão, nem para aquele Austrália. Também não dou essa componente, não arrisco, porque eles são geneticamente parecidos. Então a gente não arrisca dar para esses outros animais também. Agora para usar vai pegar outras datas, só um minutinho. Então vamos lá, continuando, espera aí, só um pouquinho, gente. Gente, desculpa aí. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os endoparasitoses, né, as verminoses em si. Então, endo seria de vermes internos. E os ectos seriam os externos, que seriam pulga, carrapato, né, piolhos. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses endoparasitas, que seriam os de dentro. Então, o esôfago e o estômago, eles têm a espirocercose, né? Que é causada pelo Spirocerca lupi, que é um nematóide presente na parede do esôfago e mais raramente no estômago, tá? Por sua vez, até mesmo na parede da artéria, da aorta, né? Esses parasitas eles causam uma doença grave, presente essencialmente nos países tropicais, os países mais quentes, né? Também podendo ter na África do Norte e na Europa meridional. Os cães infestados eles se infestam ingerindo o hospedeiro intermediário, ou seja, né, besouros, né? Mas principalmente os pequenos vertebrados. São os animais, eles atingidos, né, eles apresentam sintomas, que é o digestivo esofágico, que seria a regurgitação através da impossibilidade de deglutir, de engolir, né, gástrico, que é no caso do vômitos recorrentes e aumento da sede, e dificuldades respiratórias, no caso quando o parasita ele se encontra na parede da aorta. O tratamento ele é difícil, né? E baseia-se no uso de antihelmíntico, né? Sobre uma forma na forma de injetável, né? Ivermectina. Geralmente só continuando, gente. Então, ali que a professora falou sobre
problemas digestivos, esofágico, gástrico, dificuldades respiratórias. O tratamento então seria a ivermectina e dada a diversidade do hospedeiro intermediário, né, que seriam os besouros em si, responsável pela infecção do cão, é praticamente impossível de considerar uma possibilidade de profilaxia nessa parte. Então ali, um básicozinho, deixa eu colocar aqui o cursor de novo, um básico da infecção, né? Então, as larvas em estágio L3, né? Elas vão ir pro estômago, né? Pro esôfago, depois vão pro estômago, né? Eles vão migrar, né? Lá para pro lumen ali da horta em si, né? Porque como que eles fazem essa migração? Como é que eles fazem? Através o animal acaba tossindo muitas vezes e deglutindo de novo, ou aspirando esse vômito um pouco, esse verme em si, e daí vai lá para a parte pulmonar até chegar no coração, até chegar na parte da larva em si, do estágio que pode contaminar a horta em si. O estômago e o intestino, né? Existe parasitas, o principal parasita seria o Ancylostoma, né? Canino, em regiões quentes, e o Ancylostoma brasiliense em países tropicais, como o Brasil. Eles afetam principalmente animais que vivem em coletividade, então falamos frequentemente aquela anemia dos cães de matilha, né? A doença de sangue que eles chamam, e mas nos outros cães também pode ser infectado também. As larvas dos Strongylidios, né, do gênero Ancylostoma, eles penetram através da pele, ou elas são ingeridas pelo cachorro através do leite materno, né? A infestação ela desenvolve por várias fases, né? Correspondendo à migração das larvas no organismo. Inicia-se a fase cutânea, né? A fase da pele, durante o qual surgem pequenas borbulhas no abdômen do cão, né? E desaparecem espontaneamente após cerca de 10 dias. Em seguida, ao desenvolvimento dos adultos no intestino delgado, né? E é acompanhado por sintomas digestivos, tais como diarreia, prisão de ventre, diarreia persistente com odor fétido, e finalmente o estado geral do cão ele vai ficando degradado, né? E causando uma anemia que se instala, porque aqueles vermes eles vão acabando consumindo sangue, que eles se fixam na parede do intestino e vão causando essa anemia, né? E pode levar à morte do animal. Tem um vídeo aqui, mas infelizmente não tem. Os parasitas eles exercem uma ação de esfoliação, né, sanguínea, exfoliação, né, e então o adulto ele se fixa na mucosa intestinal, na parede do intestino ali, e absorve um pouco de sangue, e provoca um efeito de sangria. Não vai matar, mas se você pensa numa quantidade enorme, né, uma superpopulação desse parasita em si, todos eles sugando, né, sangue. E também eles também exercem uma ação tóxica e uma ação no sistema imunológico, tendo consequência uma reação cutânea, uma reação na pele, mais pronunciada em caso de reinfestação, né? Impedindo a migração das larvas. Por isso o cão ele se torna mais ou menos resistente aos estrongilídeos. A medida de prevenção seria, primeiramente, a desinfecção do local, as fêmeas gestantes serem tratadas prevenidamente, então utilizado o fenbendazol antes de
dela cruzar, né? E quando os cães nascem, com 15 dias já começar os vermífugos. O intestino delgado. São os parasitas do intestino delgado, eles incluem os nematóides da família Ascarídeos, né, que seria o Toxocara leonina e Toxocara canis, sendo esses últimos transmissíveis também para seres humanos. Esse parasita ele afeta principalmente cães jovens, de idade até 1 ano de idade, mas não eliminando as outras idades. A infestação ela é realizada através da ingestão dos ovos embrionados, presente na água ou no alimento, e também a transmissão pode ser através do útero da mãe aos seus filhotes e através do leite materno, que daí pode conter a larva. Animais com condições físicas gerais ruins, eles são mais receptivos. Então, são aqueles que apresentam determinada carência alimentar, né? A infestação maciça desses vermes, eles é responsável por sintomas como atraso de crescimento, emagrecimento, mortalidade significativa de cães de 3 a 7 semanas de idade, de forma maciça. Às vezes você pega um animal e às vezes você faz ali, né, e ele não tá com emagrecimento, o atraso de crescimento, às vezes quando é de raças pequenas tu acaba não notando, né, quando tu não acompanhou, e daí tu vem atender o animal, ele não tem sintomas nenhum, você faz a vacina e daí o animal vai a óbito e às vezes não foi, né, às vezes não, quase 100% não foi a vacina que levou ao óbito. Foi porque quando você fez a vacina, acaba dando uma queda de imunidade para aumentar e esses vermes ali se proliferaram. Essa idade ali. E daí é evidente, né, que os sintomas seriam digestivos, né? Entre prisão de ventre, vômito, levando a eliminação, né, dos parasitas, também inchaço abdominal, menos ou mais acentuado, aquela barrigão, né, que a gente diz, né. Outras complicações podem causar uma obstrução intestinal quando tem uma bola de vermes, quando tem muitos vermes, e também até mesmo uma perfuração intestinal que vai levar a hemorragia e uma peritonite, uma infecção, né, do peritônio. Além desses sintomas, os parasitas eles também ingerem sangue e o conteúdo intestinal, então contém coisas essenciais para o crescimento do cachorro, por isso que ele acaba tendo um atraso no crescimento e emagrecimento. O diagnóstico é geralmente fácil, né? O cachorro ele apresenta uma saúde geral debilitada, o abdômen distendido e é possível encontrar parasitas nas fezes ou nos vômitos. Sendo indicado o uso o exame de coproparasitológico para poder ajudar no diagnóstico, né? Há vários antiparasitários disponíveis, sendo mais frequente pirantel, nitrosanonato ou ivermectina. A prevenção consiste em tratar sistematicamente todos os cães jovens, então destruindo os vermes adultos presentes nas mães e destruindo os ovos no ambiente, né? Que é extremamente difícil, então pois tem uma grande resistência. Então a parte mais fácil seria a parte no animal em si, e daí diminuindo até chegar no ponto que não consegue mais contaminar o ambiente. Quando chegar no ponto que não tiver mais fase adulta, então não vai ter mais ovo também, assim por diante. Ainda tem, né, no tubo digestivo as tênias, né, como o dipilídeo, né, canino, que ele é transmitido através da ingestão de pulgas, né, as tênias. O dipilídeo ele é transmitido através de pulgas e ele é um parasita que atinge cães de todas as idades, provocando um prurido anal intenso, ele dá aquela coceira.
o cão ele esfrega a parte traseira no chão, existem sintomas digestivos associados, como eliminação de anéis de parasitas, né? Com a forma de grão de arroz. Esses anéisinhos, esses grãos de arroz, eles nas fezes eles podem ter um aspecto mais ou menos, as fezes podem ter um aspecto mais ou menos diarreico com esses anéisinhos, que são a forma que vai acabar contaminando os outros animais ou se recontaminando. A reinfecção, elas são frequentes, né, e favorecido pelo fato dos ovos eles se prenderem em colares dos pelos ali em volta do ânus e serem ingeridos pelo cão pela questão deles ficarem se lambendo, né, na região perianal. Ela tem uma ação exfoliativa, então a exfoliação é extremamente fraca, então os parasitas eles exercem principal ação de irritação e inchaço das glândulas anais ali, né, na região anal ali, perianal. A profilaxia consiste em primeiro lugar, né, eliminação do hospedeiro intermediário, que seriam as pulgas e os piolhos, né, então eliminar isso do ambiente do animal. E os animais parasitados, né, aconselha-se a utilização de vermífugo em si específico, né, tais como praziquantel, antihelmínticos polivalente, como o nitroscanato. O intestino grosso, os principais parasitas dessa parte do tubo digestivo são os da família dos tricúrios, né? E os cães eles vão se infectar com a ingestão dos ovos, né? Presente no meio ambiente, sendo que os adultos eles aparentemente são mais afetados do que os filhotes. Quando existe uma infecção maciça desses vermes, há um surgimento de diarreia, que pode ser hemorrágica também, anemia e emagrecimento. O tricúris ele é hematófago, né? Então ele se alimenta de sangue, exercendo uma ação exfoliadora, né? E as lesões elas causam, então ela se fixa ali, ele seria degenerando e raspando e sugando o sangue. Também eles podem permitir o desenvolvimento de outras bactérias por causa da questão das lesões ali que eles fazem, né? O diagnóstico ele baseia-se também no exame corpoparasitológico, né? Revelando a presença dos ovos dos parasitas nas fezes dos cães. Cada tipo de parasita ele tem um ovo de formato diferente, né? O tratamento ele consiste na administração, né, de benzimidazóis, né, como o fenbendazol, e durante 3 dias consecutivos, ou o febentel durante o mesmo intervalo de tempo. Contudo, a reinfecção também é frequente, portanto tem que ter uma higiene local e dos ambientes. Então aqui o professor já tinha falado sobre quando que faz os vermífugos, né? Agora os ectoparasitas. Os ectoparasitas são os parasitas externos. As afecções parasitárias externas elas atingem essencialmente a pele e a pelagem, e elas podem causar eczema, prurido e queda de pelo acentuado. As pulgas, elas são insetos desprovidos de asas, cujo corpo é achatado lateralmente. As pulgas, a pulga do cão, ela pertence à espécie da Kinetophalides canis ou feris, né? E são também a fase adulta que são parasitários, só a fase adulta. Eles encontram principalmente em lugares que o cão frequenta, né? E estima-se que quando você encontra, a quantidade que você encontra de pulga adulta presente na pelagem é só 5% do que vai ter no ambiente que o animal está vivendo.
As pulgas, elas são muito proliferativas, então as fêmeas elas põem numerosas quantidades de ovos, às vezes de 1.000 a 2.000. Durante alguns meses. E como esses ovos eles não aderem à pelagem, eles caem no solo, né? Elas põem de cima do animal e caem no solo e acumulam-se nos tapetes, nos colchões, na grama, nas pedras. E esses ovos eles eclodem, liberando a larva, que sofre a metamorfose, né? Ele vai passando por fases, né? Até realizar as mudas e transformar em ninfa. Depois, quando tem as condições favoráveis, né, calor e umidade adequada, o adulto ele é formado e sai do casulo e torna-se um parasita ao momento que ele pode parasitar o cão, né? Seria o hospedeiro definitivo. A pulga adulta ela perfura então a pele do cão utilizando suas peças bucais e ela suga o sangue, graças à probóscita, que é a parte da boca em si dela. Após ela sugar, ela inocula ela passa a saliva anticoagulante, né? Ter inoculado a saliva anticoagulante. E a presença, né, de pulga é revelada pelos seus excrementos. Então, às vezes você não vê a pulga, mas você vê grãos pretos encontrados na pele do animal, especialmente na região do dorso lombar, ali das costas do animal, corresponde ao sangue absorvido e depois digerido pelas pulgas. Seriam os cocôzinhos, as fezes da pulga em si. As pulgas elas causam várias patologias no cão. Em primeiro lugar, tem papel, né, patogênico direto, que seria um pouco a questão da incomodativo, né? Então, por causa do prurido, da coceira em si. Existem animais que têm hipersensibilidade à picada da pulga, que seria o DAP.